Tere pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Teretalin. Hoje a gente vai estar conversando sobre os números da comunidade brasileira aqui na Estônia. Qual é a faixa etária da galera que mora por aqui, quais são os vistos, quais são os trabalhos mais comuns entre os brasileiros que moram por aqui. Mas só que antes disso, eu gostaria de pedir para vocês, caso ainda não estejam inscritos aqui no canal, que se inscrevam, que deixem o like de vocês, ativem as notificações, isso ajuda bastante a gente nesse começo de trabalho. Também deixa o feedback de vocês aí, o que vocês estão achando dos vídeos que a gente está colocando. A gente tá tentando colocar vídeo toda segunda, quarta e sexta para vocês aqui, mas vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre o tema. A gente já vai falar sobre isso logo depois da vinheta, valeu? Bom, nesse tempo morando fora e conversando com as pessoas que também já moram fora do Brasil por um tempo, ou até mesmo os meus amigos no Brasil, uma coisa eu percebi é que a Estônia ela nunca liderou a lista de ninguém, seja para morar fora, seja para viajar, seja um lugar onde as pessoas procuram emprego, ele ainda não é um país tão chamativo como, sei lá, Austrália, como a Irlanda, como os Estados Unidos, como o Canadá. Eu acredito que isso seja muito por conta do idioma e das oportunidades que aprender um segundo idioma te dá. Então, digamos assim, você tem muito mais oportunidades e você vai utilizar para muito mais coisas se você aprendeu um espanhol ou aprendeu um inglês do que aprender o estoniano, que, digamos, essa normalmente é a primeira vontade que a gente tem quando a gente vai morar fora. Tipo, foi por exemplo o que aconteceu comigo quando eu fui para Irlanda. Eu queria ir para Irlanda para aprender inglês. Eu não falava inglês, então digamos, se colocasse numa balança para mim, você quer aprender inglês ou quer aprender estoniano, a primeira coisa que me vem na cabeça é aprender inglês. Então eu acho que isso é o que acontece para a maioria da galera. E como a gente comentou aqui até num outro vídeo, o aprender estoniano em si não chega a ser essencial, é necessário, mas não chega a ser essencial para você viver na Estônia. Eu vou deixar o vídeo aqui que a Gabi fez, eu acho que é bastante interessante para vocês darem uma olhada e entender um pouco mais com relação a essa relação com o idioma. Mas mesmo assim, o número de brasileiros aqui na Estônia nos últimos anos ele vem crescendo bastante. Durante os 2 últimos anos aqui no Teretalin, a gente desenvolveu um infográfico em parceria com a Embaixada do Brasil aqui em Tallinn e também com a polícia estoniana para levantar quais são os números dessa comunidade brasileira que mora aqui. Então a gente conseguiu bastante dados, bastantes informações bem legais para compartilhar com vocês. E essa publicação ela já está completa lá no site. Eu estou trazendo os números aqui para vocês, mas só que se vocês quiserem ver com mais calma e tudo mais, é só dar uma olhadinha no link que está aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esses números. Em janeiro de 2020, lá quando o mundo era mundo, não sei se ainda vocês lembram como era a vida antes da pandemia, 332 brasileiros moravam aqui na Estônia. E atualmente, segundo informações da polícia estoniana, são 414 brasileiros morando no país. Ou seja, tivemos um aumento de 24% no número de brasileiros morando na Estônia, mesmo num ano de pandemia. Ou seja, todo mundo sabe que no mundo inteiro rolaram todas as restrições de imigração e de viagem, de translado entre os países, e mesmo assim teve esse aumento de 24%. E vale lembrar que esses dados eles são de fevereiro de 2021. Tem um dado aqui que eu acho que é interessante trazer para cargo de informação e comparação. A Irlanda, que era o país que a gente morava antes de se mudar aqui para a Estônia, em 2016, no último censo que eles fizeram, registrava mais de 13.600 brasileiros morando por lá. Desses 414 brasileiros que estão morando aqui na Estônia, a residência desses brasileiros aqui estão divididas da seguinte forma: 384 deles têm a permissão de residência temporária, 20 têm a permissão de residência permanente no país, 8 têm o direito de residência temporária e 2 têm o direito de residência permanente. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui para falar sobre as diferenças entre cada um desses vistos, o que é a permissão de residência ou o direito de residência, porque a gente está preparando um vídeo completinho para vocês para falar só sobre o assunto de imigração para a Estônia. Então, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, mas a gente vai estar lançando isso em breve e vai colocar aqui no canal para vocês, beleza? Além disso, esses 414 brasileiros que estão morando aqui na Estônia estão divididos entre 227 homens e 187 mulheres, sendo a maior faixa etária entre eles de pessoas entre 20 e 34 anos, que hoje representam praticamente 60% desses 414 brasileiros que moram aqui. Só para se ter uma ideia como a comunidade brasileira aqui na Estônia ela tem aumentado bastante, em 2015 eram 170 brasileiros que estavam registrados no país.
Ou seja, se a gente comparar com os números atuais, isso aí dá um aumento, sei lá, em 6 anos de 143%. É coisa pra caramba, a comunidade mais do que dobrou por aqui, só tá aumentando. E como a gente já viu nos números, mesmo com um ano de pandemia, teve esse aumento de 24%, e com toda certeza, se isso não tivesse acontecido, esse aumento seria maior. A maioria dos brasileiros que têm o seu visto de residência relacionada ao trabalho aqui na Estônia estão trabalhando ou na área de suporte ao cliente ou de TI. Isso na sua maioria. Obviamente, tem pessoas trabalhando em outras áreas e tudo mais. E, inclusive, tem uma live que está salva lá no nosso perfil no Instagram, que se você não segue a gente lá ainda, Instagram/Teretalin, a gente conversou com a Greta Camargo. Ela era responsável pelo Working in Estônia no Brasil. E a gente fez uma live com ela para falar sobre o trabalho aqui na Estônia, como vir e tudo mais. E ela falou que os brasileiros recebem muita oportunidade por aqui, justamente porque a gente tem essa fama de ser hard working. Os estonianos gostam muito do jeito que a gente trabalha e tudo mais. Então por isso que tem tanta oportunidade. Mas além disso, esse visto de residência temporária também pode ser relacionado a estudos. Então tem muita gente que vem para cá para fazer faculdade, para fazer masters e tudo mais. Um ponto que é muito importante de a gente estar mencionando aqui é que esses 414 brasileiros que aparecem nesse infográfico, eles estão registrados aqui como cidadãos brasileiros. Ou seja, vamos supor que você tenha uma dupla nacionalidade, se mudou aqui para a Estônia e ao invés de se registrar como brasileiro, você preferiu se registrar com sua dupla nacionalidade. Sei lá, você é italiano também, é ítalo-brasileiro. Então você se registrou como italiano. Nesse tipo de contagem, de amostragem feita no país, você vai estar registrado como italiano. Então, nas estatísticas, você vai estar aparecendo como um italiano no país. Então, se tiverem brasileiros, e com certeza tem brasileiros aqui com dupla nacionalidade e estão registrados com a sua outra nacionalidade, com a sua nacionalidade europeia, ou seja lá qual ela for, aí você vai estar aparecendo nessa outra estatística, não na estatística de brasileiros morando aqui, porque ele só leva em consideração os cidadãos brasileiros registrados na Estônia junto à polícia estoniana. Bom, então é isso. Como vocês podem ver, a comunidade brasileira vai aumentando bastante aqui, inclusive tem muitos serviços brasileiros que são disponibilizados hoje e, sei lá, quando a gente chegou em 2019 não tinha. Isso ajuda muito a matar um pouco a saudade de casa. A gente já encontra pessoal com barbearia aqui, já tem o pessoal vendendo salgadinho, coxinha, pasta de pastel. Cara, isso aí, se vocês não sabem, quanto você mora fora do Brasil, o quanto isso faz falta. E se continuar seguindo esse fluxo, esse número só tende a aumentar, e isso é o que a gente está mais torcendo para que aconteça. Por isso que a gente tem esse projeto aqui, para mostrar para vocês sobre esse país, para trocar uma ideia com relação a isso. Mas deixa aí nos comentários o que você acha. Você acha esse número alto, esse número baixo? Eu teoricamente gosto muito desse número, mas eu quero ver ele aumentando logo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja, deixe o seu like se você gostou desse vídeo, dislike caso não, pode deixar todos os comentários aí que a gente está respondendo tudo. Se tiver qualquer dúvida com relação aos vistos, pode mandar. Como eu falei, a gente vai estar preparando um material exclusivo sobre isso, mas só que se você já tiver alguma dúvida agora, pode mandar aí, pode ser que a gente também responda no vídeo. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui e valeu!